Meninos, vamos continuar o nosso trabalho, que é falar sobre o fato de que moléculas podem ser polares ou podem ser apolares. Deixei com vocês uma lista de compostos para que vocês tentassem desenhar e dizer se cada molécula em questão era polar ou era apolar e o tipo de ligação intermolecular em cada caso. Vamos às que não corrigimos ainda. Por exemplo, como seria a estrutura da água oxigenada? O oxigênio é capaz de fazer duas ligações químicas. Como aqui são dois átomos de oxigênio, eu coloco mais um, não esquecendo que o oxigênio tem geometria angular, quando efetua só ligações simples. Aqui um átomo de hidrogênio, outro de hidrogênio. Só que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que o oxigênio faz? Ele puxa para perto de si os elétrons das ligações químicas. Com isso, a molécula de água oxigenada, ela passa a ter regiões mais negativas e, obviamente, regiões mais positivas. E já vimos quando isso ocorre. Quando isso ocorre, dizemos que a molécula em questão, ela é polar. E toda vez que as moléculas são polares, a ligação entre elas chama-se ligação de um dipolo com outro dipolo. Sigamos para o fechamento de polaridade de algumas moléculas. Oxigênio faz duas ligações, O dupla O. Lembra? Quando a substância é simples, ela é feita de átomos que são iguais, um não vai ganhar elétrons do outro, nem perder para o outro. Aí dizemos que a molécula em questão ela é apolar, ela não tem polaridade. E a ligação entre moléculas apolares chama-se ligação de Van der Waals, também conhecida como forças de London, ligação por dipolos induzidos, ligação por dipolos instantâneos. O mesmo ocorrerá aqui. Um átomo de flúor ligado a outro átomo de flúor. Flúor está lá na coluna 7A. Vamos recapitular? Coluna 1A é uma ligação, 2A2, 3A3, 4A4, 5A3, 6A 2 e 7A. 7A, família do flúor, só uma. Uma molécula perfeitamente também apolar. E a ligação entre moléculas apolares chama-se ligação de Van der Waals. Eu deixei 3 situações de desenho um pouco mais complexas para vocês tentarem resolver. No próximo capítulo você verá comigo que existe uma técnica para que isso seja feito. Verá, por exemplo, que HNO2 é o ácido nitroso. Quando pedirem a você para desenhar a estrutura de um ácido, faça o seguinte: parta sempre do elemento central, no caso o nitrogênio, ligue ao nitrogênio esse grupinho, OH. Os ácidos oxigenados da química inorgânica apresentam isso. Hidrogênio ligado ao oxigênio. Através de uma ligação simples. Depois você vai ligar os átomos de oxigênio restantes ao elemento central, que é o nitrogênio. Como o nitrogênio é capaz de fazer 3 ligações, se ele fez uma com o oxigênio, ainda restarão 2, que poderão ser feitas com o outro átomo de oxigênio. E na estrutura desse composto também teremos regiões mais negativas e, obviamente, regiões mais positivas. Uma estrutura altamente polar. Cuidado agora, porque nesse caso apareceu H ligado a FON. Lembra, quando aparece hidrogênio ligado a FON, a ligação de polo recebe um outro nome. Ela é chamada de ligação de hidrogênio, que é o mais forte tipo de ligação intermolecular. Agora, eu deixei também 2 outros, para ver quem daria conta de fazer. Te prometo que no próximo capítulo
você irá desenhar estruturas até mais complexas do que essas comigo e, obviamente, durante o curso todo. Façamos essa HNO3 e redobrem atenção, porque na estrutura do HNO3 vai surgir um tipo de ligação química que a gente não citou ainda, que eu vou te contar, inclusive, no próximo capítulo, em que situações ela ocorre. Observa, HNO3. Se eu for desenhar a estrutura desse composto, seria algo assim. Como se trata de um ácido, lembra que eu falei há pouco, para o ácido nitroso, esse é o ácido nítrico. Você terá que ligar ao elemento central, esse grupo OH. Só que agora você tem que unir ao nitrogênio 2 átomos de oxigênio. Se um fizer com o nitrogênio uma ligação dupla, ô Gil, como é que eu vou ligar o próximo oxigênio ao nitrogênio? O nitrogênio não possui um par de elétrons desemparelhado no último nível de energia. Olha o que o oxigênio consegue fazer. O oxigênio aproxima daqui e atrai para perto de si esse par de elétrons que eu havia dito que raramente faria ligação química. Esse tipo de ligação é chamado de ligação covalente coordenada, que antigamente era chamada de ligação covalente dativa. Calma, não se diz mais dativa. Que dativo parece que um átomo deu elétrons para o outro. E na ligação covalente os átomos compartilham os elétrons que possuem. Recapitulando, reitera comigo, guarde isso. O que vem a ser ligação covalente coordenada? Ela ocorre assim, quando um átomo muito eletronegativo aproxima de outro, obviamente menos eletronegativo que ele, e atrai para perto de si um orbital inteiro, onde haviam geralmente 2 elétrons. Nome para isso, ligação covalente coordenada. Vamos de novo? Ocorre geralmente quando um átomo muito eletronegativo consegue atrair de outro para perto de si aquele par de elétrons que eu havia dito que raramente faria ligação química. No próximo capítulo, não perca, você verá em que situações você terá que saber que essa ligação dativa ou coordenada está presente. Agora, por incrível que pareça, olha essa ligação acontecendo entre átomos iguais. Levou-se um bom tempo para que a gente descobrisse que na molécula de ozônio, O3, 2 átomos de oxigênio se ligam através de uma ligação dupla. Chamamos de ligação dupla. O terceiro átomo de oxigênio, olha o que ele faz. Ele aproxima de um dos dois, e atrai para perto de si aquele par de elétrons que eu havia dito que raramente faria ligação química. Ou seja, mesmo no ozônio, que é uma substância simples, ocorre isso. A chamada ligação covalente coordenada. Prometo, no próximo capítulo, te mostrar em que condições você terá que saber que esse tipo de ligação acontece. E repare mais, eu acabei não falando, perdão, aqui no HNO3 também vai acontecer a ligação de hidrogênio, porque apareceu de novo H ligado a um dos 3 do FON. Discutiremos depois com mais calma a polaridade ou não da molécula de ozônio. Por hoje é só. Continue desenhando moléculas, todas que aparecerem, qualquer que seja a questão de química. Pegue a fórmula, tente representar, usando a fórmula de Lewis ou de Kekulé das moléculas, para descobrir se elas são polares ou se elas são apolares.